Lucas, capítulo 23. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judeia, começando desde a Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos os principais sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti. E eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás, o qual para lançar na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele pela terceira vez lhe disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais sacerdotes prevaleciam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam. Mas entregou Jesus à vontade deles. E quando iam levando, tomaram certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia a Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus.
E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta. E houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo estas coisas. E eis que um homem, por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava ele o reino de Deus, este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Capítulo 24. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Porém, levantando-se, Pedro correu ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis postos sós, e retirou-se maravilhado consigo mesmo do ocorrido. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro
e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe o deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinha algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo, eles, ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém.